Tentando garantir o sigilo do voto, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que eleitores levem seus celulares e outros aparelhos para a cabine de votação. Além de ser impedido de votar, o cidadão ainda corre o risco de ser preso, determinou a corte. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro criticou a medida e chamou de abuso. E para falar sobre essa nova norma do TSE, nós vamos conversar agora com José Carlos Mascari Bonilha, procurador de Justiça, membro do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo. Procurador, boa noite, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Muito boa noite, eu é que agradeço a Jovem Pan pela oportunidade. Qual a análise do senhor, procurador, sobre essa decisão do TSE? Veja, Vitor, eu recebi com muita perplexidade, com muita preocupação a notícia de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral determinou que o eleitor e que a eleitora entreguem o seu aparelho de celular ao mesário, porque se não o fizerem, estarão impedidos de exercer o direito de voto. Num regime democrático, o voto é absolutamente essencial, é fundamental. A democracia se exercita por intermédio do voto. Somente em hipóteses excepcionalíssimas é que se impede o eleitor e a eleitora de votarem. A Constituição da República não outorga mandato ao Tribunal Superior Eleitoral para legislar sobre essa matéria. Até porque não há nenhuma proporcionalidade, nenhuma correspondência entre o comportamento e a pena, a punição, o castigo. Vale dizer, o comportamento é não entregar o celular. A pena para esse comportamento é a perda do direito político. Isso é absolutamente irrazoável. Isso não encontra nenhum fundamento na Constituição da República. Não há correspondência, não há nenhuma proporcionalidade e adequação entre o comportamento e a consequência, que é a punição, que foi determinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é, na minha avaliação, uma medida absolutamente autoritária, que não encontra base constitucional, que não encontra base legal e não pode, em absoluto, ser aceita. Para você que chega agora aqui aos Pingos nos Is, estamos ouvindo o procurador José Carlos Bonilha, Mascari Bonilha, pergunta agora de Augusto Nunes. Doutor Bonilha, o que acontece a um juiz ou promotor que se recusar a cumprir essa ordem ilegal? Porque é o juiz eleitoral que pode determinar a prisão, né? O que acontece? Veja, ordens manifestamente ilegais não devem e não podem ser cumpridas. O presidente do TSE, ao regulamentar a eleição dessa forma, extrapola todos os limites constitucionais. Portanto, adota uma medida que não é razoável e que não tem fundamento jurídico. Portanto, não tem base o cumprimento dessa medida. Ela é absolutamente, na minha avaliação, ilegal e não deve ser obedecida, não deve ser cumprida. O voto é consagrado pela Constituição da República. Aliás, no Brasil, o voto é obrigatório para todos aqueles que têm mais de 18 anos. Não pode a presidência de uma corte, ainda que superior eleitoral, não pode a presidência estabelecer uma medida que equivale à perda do direito político. A perda do direito político existe em algumas situações, como eu disse, excepcionais, previamente estabelecidas por lei. E quem legisla no território nacional é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Portanto, não há previsão legal desse comportamento de, não entregando o celular,
eu perco o meu direito de exercer o voto. Não há essa possibilidade. Pergunta agora é de José Maria Trindade. Pois não, muito boa noite, doutor Mascari. Olha, uma vez aqui nós comentamos sobre a Justiça Eleitoral, que executa, organiza, recebe julgamentos e depois decide sobre as eleições. Ou seja, é muito hipertrofiado, né? E legisla. É o único tribunal que pode, né, legalmente legislar. De que forma? Através de memorandos, né? Através de portarias, né? As regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral são, na verdade, leis, né? Só que normatizar uma eleição indo a um assunto constitucional, que é o direito político, aí já passou, já atravessou o Rubicão. Então, na verdade, o senhor tem toda a razão. E de que maneira? Há no Congresso uma emenda que tenta, por exemplo, que o Congresso possa cancelar uma decisão da Justiça, uma legislação da Justiça, uma norma da Justiça, ela poderia ser cancelada pelo Congresso, que normalmente a Justiça Eleitoral normatiza onde há hiatos, vagas e tal. Só que há um exagero nisso aí. De que forma isso poderia ser resolvido, né, para impedir que a Justiça Eleitoral possa ir tão forte assim na legislação, ou seja, na normatização? O Tribunal Superior Eleitoral, é verdade, ele tem uma função bastante anômala. Ele executa, ele legisla por intermédio das suas resoluções e ele julga. É um órgão do Poder Judiciário que tem traços de executivo, de legislativo e também da atividade judicante. É verdade, ele tem essa característica. Mas quando ele legisla, ele o faz apenas por resoluções. Essas resoluções são direcionadas àqueles que trabalham na administração das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral não tem competência para definir um comportamento ilícito, um comportamento delitivo, que sujeite o seu infrator à perda do direito político ou até a uma pena privativa de liberdade. Isso extrapola qualquer competência que a Constituição da República defira ao Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, essa medida, quer me parecer, não encontra, de fato, nenhuma base jurídica. Cefiuza. Boa noite, doutor Bonilha. A pergunta é simples, né? Se nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade, e evidentemente a população está sofrendo uma intimidação com essa conversa de prender, só se fala nisso agora, vai ser preso se não entregar, etc. Então, nós estamos aqui diante de uma ilegalidade, o TSE não é um poder absoluto, apesar de todas essas funções aí que o senhor elencou, mas a sociedade ainda se acha dentro de uma democracia. Qual é a instituição, qual é o caminho para revogar? O senhor já exemplificou que os encarregados mais diretos podem eventualmente descumprir por ela ser ilegal. Mas numa dimensão mais ampla, qual seria a instituição para, de fato, rever, não sei se é o Ministério Público ou o próprio Judiciário, para que essa medida caia antes da eleição? Veja, Fiuza, decorre do próprio princípio republicano a falta de concentração absoluta de poderes numa só pessoa. Os tribunais de justiça, os tribunais superiores da União são órgãos colegiados. E é preciso que incida o princípio da colegialidade. Não é possível se admitir que um só ministro, uma só pessoa, decida dessa ou daquela forma. Nesse caso, é até uma maneira absolutamente contrária aos limites da Constituição. Mas, de qualquer modo, é preciso sempre que o tema seja ventilado, oxigenado, arejado entre todos os integrantes da corte, porque essa corte é colegiada. Nós não estamos diante de um juízo singular, de um juiz da primeira instância
da entrância intermediária, da entrância final da primeira instância da organização judiciária. Não, estamos em face de um tribunal superior. Poderia ser uma segunda instância, onde há vários magistrados. E, portanto, as deliberações são fruto de uma prévia oxigenação, de um diálogo, de um tempero, de um sopesamento por parte de todos que integram a Câmara, a turma ou aquela corte. Portanto, em primeiro lugar, é preciso que se estabeleça a noção clara do princípio da colegialidade, afastando-se a concentração de poderes numa só pessoa. Agora, o Brasil também, por conta da sua Constituição, é dotado de algumas instituições públicas que devem ser chamadas para fazer valer a legalidade. E o Ministério Público é uma delas. Não é a única, mas é uma das principais. Cabe, sim, a essa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado marcar a sua posição para fazer valer o princípio da legalidade, da constitucionalidade, ainda que o Ministério Público tenha que se insurgir em face de uma alta autoridade do judiciário brasileiro. O Ministério Público atua, sim, em face das questões que tramitam em todas as comarcas, mas é preciso também que faça valer a sua essência, o seu propósito, a sua finalidade, de acordo com o perfil que a Constituição o definiu. É preciso que ele atue, sim, em defesa da sociedade, do regime democrático, salvaguardando o direito de voto, que, como é sabido por todos, está consagrado na Constituição e, aliás, volto a dizer, é obrigatório. Nós não podemos, evidentemente, aceitar que haja imposição de uma medida que caracteriza a verdadeira perda do direito político para aquele cidadão, para aquela cidadã, para o eleitor, para a eleitora, que se recusou a entregar algo que lhe pertence, algo que é a sua propriedade, que tem ali informações, inclusive, que são apenas do seu interesse, de ninguém mais. Ele não está absolutamente obrigado a deixar, ainda que transitoriamente, o aparelho celular com o mesário, porque se não o fizer, ele perde o seu direito político. Direito político é direito de votar e ser votado, e aqui ele está perdendo o direito de votar, o que é simplesmente inaceitável. Diogo Schelp. Procurador, boa noite. Procurador, nas últimas eleições, quando fui votar, em todas as últimas eleições, o mesário ou a mesária solicitaram que eu deixasse o meu celular com eles. Em uma dessas eleições, inclusive, tinha uma caixinha especificamente para isso, e eu percebi que outros eleitores também estavam sendo requisitados para deixar o celular antes de se dirigir à cabine de votação. O que embasou essa exigência em eleições anteriores? Nenhum fundamento jurídico, seguramente. Talvez tenha havido uma solicitação, e se o eleitor, se a eleitora quiserem espontânea e voluntariamente deixar o celular ali, nada impede. O que ele não pode é ser compelido, o que ele não pode é ser obrigado, constrangido a deixar o celular sob pena de não votar. Até porque, veja, nós não podemos partir da presunção de que o eleitor vai, no interior da cabine de votação, praticar uma ilegalidade ou uma irregularidade. Não existe essa presunção, muito pelo contrário. Agora, se ele no interior da cabine, o eleitor ou a eleitora no interior da cabine, praticam uma ilegalidade, eles estão sujeitos, evidentemente, a sanções. Agora, não se pode previamente imaginar, olha, com a presunção de que o senhor, a senhora, a senhorita comparecerão ao interior da cabine e ali praticarão ou poderão praticar uma ilegalidade, o senhor, a senhora, a senhorita estão agora obrigados a deixar o celular, perder a propriedade transitoriamente do seu celular, porque se não fizer assim, não vai exercer o direito de voto, não é? Então, se houve no passado, e muitos talvez tenham essa experiência, né? Se houve no passado situações em que o mesário solicitou a entrega do celular e o seu proprietário, a sua proprietária falaram, ok, deixa aqui o celular, nem vou para minha sessão eleitoral com o celular, isso é de cada um.
Não tem problema nenhum, eu posso me dirigir à minha sessão sem levar o celular, deixar no carro, deixar na minha casa. Eu posso ir e entregar o celular ao mesário, também posso, não estou impedido. Agora, o que há, sim, severo impedimento é de me constranger a ponto de, se não entregar o celular, simplesmente não voto. O voto, volto a dizer, é da essência do regime democrático. Todos nós devemos zelar pela observância dos princípios republicanos e democráticos. E volto a dizer aqui mais uma vez que o Ministério Público tem papel determinante, sim, numa situação como essa, porque deve ser a voz da sociedade em face, inclusive, do abuso de um poder praticado por uma autoridade como Sua Excelência, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso tempo está quase esgotado. Vamos à última pergunta, rapidamente, aqui do Roberto Mota. Doutor, boa noite. O senhor já explicou claramente o aspecto jurídico, né, o impacto na democracia, no exercício do direito do voto. Eu queria fazer uma pergunta prática. Chega no dia da eleição, a pessoa lá vai votar. Aí o mesário diz, tem que deixar o celular. Aí a pessoa diz, eu não estou com o celular. O que o mesário vai fazer? Ele vai revistar a pessoa, né? Isso aí tem o potencial de gerar uma confusão, de parar uma sessão eleitoral num bate-boca, numa discussão. O que o senhor acha disso? Veja como de uma ilegalidade podem decorrer diversas outras ilegalidades, né? Pode ter uma ilegalidade mãe, uma ilegalidade matriz, e dela advenham várias outras ilegalidades. Eu espero que haja sobriedade, que haja serenidade do colegiado, do conjunto de magistrados que hoje compõem o Tribunal Superior Eleitoral, e que dessa sobriedade, dessa reflexão, surja uma revisão dessa medida autoritária, inconstitucional e, evidentemente, ilegal, e que todos nós possamos ter tranquilidade, um ambiente pacífico para que venha o dia da eleição e todos acorram às suas sessões eleitorais e exerçam o direito de voto com absoluta liberdade. Eu espero que esse episódio seja superado, porque se espera, ainda mais no momento, nos dias que correm, no momento que vivemos, se espera de um magistrado moderação, equilíbrio, sensibilidade, porque é função também do magistrado contribuir para a pacificação social. Não se pode nem imaginar a adoção de medidas polêmicas que fossem. Essa nem me parece polêmica. Essa, a mim, me parece extremamente inconstitucional. Mas ainda que assim não fosse, ainda que fosse menos grave, inconstitucionalidade é gravíssimo, ainda que fosse menos grave, que fosse uma medida polêmica, não se espera do presidente do Tribunal Superior Eleitoral a adoção de uma medida polêmica, porque é seu dever passar tranquilidade, equilíbrio, moderação para toda a população, em especial quando se está às vésperas de um momento tão cívico, tão relevante para a história de uma nação, como é a eleição para a presidência da República. Muito bem, ouvimos aqui o procurador José Carlos Mascari Bonilha. Obrigado mais uma vez, doutor, pela entrevista. Bom final de semana, até uma próxima. Eu que agradeço, até uma próxima, boa noite. Boa noite.